bom dia, misericórdias renovadas, graças a Deus, seja muito bem-vindo a mais um vlog nesse canal. E esse vlog vai ser vlog da semana. Faz bastante tempo que eu não faço vlog da semana, vlogão que vocês gostam. Eu vou tentar agora dar uma segurada, porque às vezes os vlogões dava realmente vlogão, 1 hora, era um filme. Mas eu quero voltar a fazer, na verdade testar, ver o que é que vocês acham, ver se vocês gostam, né? Já mudou também, já tem muita gente nova por aqui, então eu quero saber a opinião de vocês. Assistam esse vídeo e já contem nos comentários se você já tem uma opinião formada, se você gosta desse formato de vídeo, de vlog. Ou então você assiste e aí eu vou tentar lembrar no meio ou no final para você me dizer se você gosta desse tipo de vídeo ou se você prefere vídeos mais assim sobre um assunto específico. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre alguns assuntos, eu quero falar sobre assuntos de livros que eu tô lendo, mas eu acho que vai ser bem legal também ser isso dentro da rotina da semana. Vou testar isso, né? Eu faço às vezes isso de conversar sobre um tema dentro da rotina de uma manhã, ou de uma tarde, ou até mesmo de um dia, mas eu quero testar fazer isso essa semana. Tem vários assuntos que eu gostaria de conversar com vocês. E então acho que vai ser legal isso, mas é um teste, né? Como eu falei, já mudou bastante o público. Agora eu vou me arrumar. Eu tô pronta, né? Já vestida. Tomei banho, sequei cabelo, tudo certinho. Acordei hoje. Eu acordei às 6. Aí eu acordei, levantei. Tava um friozinho tão bom, gente. E aí eu vou voltar pra cama, vou dormir só mais uns 10 minutinhos. Acordei às 7 horas. Mas ok, tá? Ok. Amanhã tentamos novamente. Eu tomei banho, hidratei a pele e agora eu vou só fazer um corretivo nos lugares que tem manchinha. Acho que eu já tinha falado pra vocês, eu tenho que comprar minha base da Mary Kay, né? Que eu falei pra vocês que eu já entendi que é ela, assim. Até, quem sabe um dia poder comprar bases, sei lá, da MAC, bases assim, que realmente tem uma qualidade. E eu já ouvi também algumas meninas falando sobre como usar base de qualidade. Vamos aqui olhando pra cá, conversando com vocês. Como usar base de qualidade mudou muito a questão de cravo, de espinha, sabe? Então talvez em algum momento, né? Eu acho muito improvável. Mas não que eu nunca possa ter, que é improvável um dia eu ter uma renda que consiga bancar. Mas não sei se eu daria, sabe? Mas é aquela coisa, né? Se é uma coisa que faria bem pra minha pele, entendendo isso, né? E for uma base que renda e tal, quem sabe? Mas enfim, vamos voltar para a realidade. Mas eu tenho basicamente assim, colocado um corretivozinho só pra dar uma uniformizada na pele. E é engraçado, né? Passa o corretivo pra tirar uniformizado, no caso é vermelhidão, aí depois vem e passa blush. Mas só pra dar uma carinha de, né, de saúde, assim. Só pra... É engraçado, não sei se acontece com vocês, mas eu sempre faço esse lado do blush, eu gosto. Quando eu venho pra esse lado, não sei o que dá, que eu... Não sei, parece que eu não... Ó, parece que fica mais marcado, assim, ó. Esse eu acho que fica mais uniforme, quando chega nesse lado, fica... Ó, não sei o que é, se é a minha bochecha que é diferente e dá uma sensação diferente. Ó, tá vendo que tá diferente? Que esse lado fica marcado assim, ó, e esse lado não. Aí depois eu sempre tenho que vir com a esponjinha. Pronto, é basicamente isso que eu faço de manhã. Só pra ficar com a carinha bonitinha, né? Esqueci de escovar os dentes antes. Já ia passar batom. Escovar os dentes agora antes do batom.
Agora eu vou só passar um batonzinho pra dar uma cordinha e ficou pronto. Às vezes eu passo um rímel, mas hoje eu não tô com muita vontade. E hoje eu vou conversar um pouco também com vocês sobre como tá sendo a minha rotina. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, corra lá pra assistir depois desse. Eu falei lá sobre a minha rotina que eu mudei, né, da minha rotina ideal. Uma coisa que eu falei no vídeo é como nas segundas-feiras eu tô fazendo um tempo devocional estendido. Como eu falei pra vocês, já são 10... Agora eu acho que já são 10 horas. Ó, agora são 9h58 e o que eu fiz até então? Eu tive esse tempo devocional estendido. Quando eu finalizei, eu fui tomar o resto da minha vitamina, que eu já tinha feito, e lavar os pratos, guardar os pratos de ontem de noite, do jantar, e pronto. E aí eu vim me arrumar. Foi esse tempo. Ou seja, boa parte da minha manhã realmente foi no meu tempo devocional, né? De estar ali sem pressa de sair da presença do Senhor. Eu falei isso no vídeo anterior, de que eu queria que essas segundas-feiras fossem meio que uma continuação do meu Shabá, né? Do meu tempo de descanso. Eu sei que, obviamente, nem todo mundo tem essa possibilidade. Enfim, eu falo um pouco melhor sobre isso no outro vídeo. Se você for falar, dei outras opções pra vocês. Podem ir lá ver. Mas tem sido muito bom. Hoje foi a segunda semana, né, que eu fiz isso e, nossa, gostoso demais. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Porque o que acontece? Às segundas-feiras eu comecei a me perceber muito assim, acabou o domingo, tenho que correr pra, sabe, fazer minhas coisas, tenho que correr. Então eu pensei, não, vou começar o contrário, sabe, do que eu me percebo. Ao invés de começar o dia, a semana já correndo, eu vou começar a semana entregando ao Senhor a minha vida, a minha semana, as minhas atividades. Eu quero ter esse tempo intencional com o Senhor, mais longo, sem ter pressa de sair da presença dele, sabe? Tem sido realmente uma bênção, um privilégio. Então, é isso. Aí, agora eu vou fazer a diagramação de um devocional, de um estudo, na verdade, do Meninas. Então amanhã vai ser basicamente isso, né? Eu acho que em umas 2 horas eu consigo fazer isso. E é isso. Então eu vou levar vocês por essa semana. Vou tentar mostrar as coisas, mas não demorar muito, sabe? Porque eu acabo mostrando muita coisa, nem tem necessidade. Se vocês gostarem, vocês me avisem, tá? Mas às vezes eu acho que não tem necessidade. E acaba ficando muito longo. Mas enfim, agora eu vou sentar no computador e fazer aqui minhas coisas. Depois eu quero hoje ainda conversar com vocês sobre solitude e contar um pouco também do meu final de semana. Tem muita coisa pra conversar com vocês, por isso que precisa de uma semana toda, tá bom? Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo, a luz, Senhor e Rei. Grande eu sou, como sua voz. Eu acabei aqui mais rápido do que eu imaginava. Agora são 11 horas, 10h54, né? Eu arredando as coisas. Mas são 10h54 e eu finalizei aqui a diagramação. Vou adiantar algumas coisas, tipo a capa, coisas que eu iria fazer depois. Então eu tô aqui vendo o ChatGPT se ele consegue gerar uma imagem pra mim, pra capa do estudo. E aí, o que tá acontecendo, geralmente nas segundas-feiras agora, né? Na segunda-feira eu não tô estudando pela manhã, mas como as segundas, as terças e as quintas eu não tenho nada à noite, geralmente eu tô usando pelo menos para o inglês estudar à noite, tá? Então é o quê? 1 horinha, 40 minutos mais ou menos só para
eu bater ali nos outros dias é mais quando eu não consigo estudar pela manhã, né? Mas tem sido mais ou menos assim. E aí, quando sobra uma folguinha no meu dia, tipo agora, eu terminei antes do que eu previa, eu tô fazendo o estudo pelo Anki, que é um aplicativo. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês como é o ícone dele. Esse daqui é o Anki, é o íconezinho assim, ó, tá? Eu saí aqui porque dentro da página já fica os cartões para revisão. E aqui eu tenho os que eu posso, o que eu ainda tenho para revisar hoje. Então, ó, são 35. Eu não adicionei nada novo porque eu só adiciono coisas novas quando eu estudo, né, pelo curso lá. Mas o ideal é que a gente estude, que a gente revise todos os dias. E era uma coisa que eu não estava fazendo, tá? Eu estava vendo o Anki só nos dias que eu estudava. Então, agora eu tô tentando vir todos os dias aqui, em algum momento. Isso dura, sei lá, uns 2 minutos, é muito rápido. Só para revisar as frases que eu preciso revisar. Porque o que é que se baseia esse Anki? Eu já até expliquei, mas foi lá atrás em algum vídeo. O Anki, ele foi programado, né? O Mairo, que é o professor lá do curso que eu tô fazendo, ele dá as configurações para a gente fazer. E ele deu essas configurações baseadas na nossa memória. Então, existem estudos que falam sobre a nossa memória de longo prazo e de curto prazo. Enfim, não sei explicar exatamente, mas é a ideia de que a gente vai esquecendo as coisas, né? Então, a gente, por exemplo, começo aqui a estudar algumas frases em inglês, aprendo novas palavras. Vai chegar um momento que a minha memória vai começar a esquecer isso. Então, a forma que a gente programou o Anki é para meio que de acordo com os estudos, né, quando a memória começa a querer esquecer, a gente vai lá e relembra. E aí eu dou uma força maior ali para minha memória, dizendo que aquilo é importante. E aí depois, aí ela vai durar um pouquinho mais na minha memória, daqui a pouco vai começar a cair. Quando tá na queda, é o momento de revisar. Obviamente que não é exato, né? Mas gente, é sério, tem sido surreal como eu tenho aprendido novas palavras, assim, como o meu vocabulário mudou. Na sexta-feira, a gente voltando dos adolescentes, vinha eu, Samuel e um casal de amigos nossos falando inglês no carro. E foi muito legal. E claro que na frente dos outros ainda tem aquela vergonhinha, mas a gente conseguiu se comunicar, a gente conseguiu se entender, né? Que é muito importante também. E foi muito legal. E aí, no sábado, quando eu tava indo... Sábado eu fui pra um piquenique. Eu vou falar um pouco sobre isso também nesse vídeo, conectado com o tema que a gente vai conversar hoje sobre solitude. Mas mais pra frente eu falo. E quando eu tava indo pro ponto, assim, pegar o ônibus, eu tava conversando comigo mesma em inglês, falando sobre como foi legal o dia anterior, que a gente ficou falando. E aí eu me peguei, assim, falando umas palavras que eu fiquei... Nossa! Sabe? Tipo assim, não lembrava que eu sabia o significado dessa palavra. Entende? Então, meu vocabulário tá crescendo muito. Isso é muito legal. Claro que eu também assisto séries, né? Sempre em inglês, assisto filmes sempre em inglês. E eu sou a pessoa que... quando o ator tá ali falando, né? Quando o personagem tá ali falando, eu tento completar a frase dele, porque eu já vi a legenda, né? Em português. Então, aqui, sei lá, deixa eu ver aqui uma frase. Vou começar aqui. How much longer will the locusts be going in? How much longer will the locusts be going in? E aí o significado é, por quanto tempo mais os gafanhotos vão entrar? Então eu vejo lá na legenda, né? Por quanto tempo mais os gafanhotos vão entrar? Quando o autor tá falando, how much longer will the locusts... Aí eu já completo, be going, sabe? Eu já vou completando e às vezes eu acerto, às vezes eles usam outras palavras e aí eu aprendo novas palavras, isso é muito legal. Mas enfim, então o que eu queria dizer, né, era só que como eu terminei o que eu queria fazer agora, aí eu já entrei, já adicionei essa revisão do Anki. Então eu tô tentando
todo dia fazer essa revisão. Porque se eu pego todo dia, por exemplo, sábado e domingo eu não fiz, tem 35 para eu revisar. Se eu tivesse feito, por exemplo, no sábado, ia ter menos, porque acumula o que eu tenho que revisar nos dias que eu não revisei, entendeu? Então, já aconteceu aqui de ter 100 frases para eu revisar em um dia. Mas se eu reviso todos os dias, vão ser pouquinhas frases ali, que estão já naquela, né, precisam ser relembradas. E aí fica mais fácil, fica mais tranquilo. Então eu tenho tentado fazer isso. Até coloquei o aplicativo do Anki na metade da tela. Aqui, ó. Ó, aqui estão os aplicativos, eu coloquei aqui, porque como eu venho trabalhar, né, todo dia, eu abro aqui, já vejo o Anki aqui no meio, eu já lembro, deixa eu dar uma revisada aqui rapidinho. E aí uma coisa que eu também quero começar a voltar a fazer é ouvir mais músicas lendo a letra e aprendendo. Então tava aqui ouvindo aqui John Mayer e tava aqui cantando, eu já sei mais ou menos a letra, mas tem muitas coisas que eu não sabia, assim, que eu cantava meio que, como eu não tava acompanhando com a letra, eu botava qualquer coisa no lugar e às vezes eu vejo aqui que nem era a palavra que eu pensava que era, né? Então é legal. E aí eu tô aqui acompanhando pelo Spotify mesmo, gratuito. E aí tem a função de você acompanhar as letras, né? O celular tá carregando. Ó, então tem aqui, você vai cantando tipo karaokê mesmo. Aí ele vem passando aqui, ó. E você vai acompanhando. Gente, eu não sabia que existia essa função do ChatGPT de conversar. No sábado, além do piquenique, a gente também foi na casa de um casal, amigos, assim, o rapaz é colega de Samuel do trabalho. A gente foi lá jantar com eles e tal, e aí a gente tava falando também sobre inglês, e ele já morou na França e tal, então ele sabe inglês e fala fluente e tal. Enfim, e aí ele falou que quando ele começou, ele treinava muito, né, ou melhor, ele treinava muito a escrita, a gramática, essas coisas, mas ele não pegou muito a pronúncia certa das coisas, e aí ele começou a treinar com o ChatGPT, conversas mesmo. Aí eu tava aqui, né, criando a imagem da capa, e aí eu lembrei disso, deixa eu ver. E, gente, muito legal, só que assim, tem limite de tempo, né, porque é o gratuito, mas muito massa. Você pode escolher a voz que você quer, aí eu escolhi a primeira que aparece, ó, aparece assim, Monday. Embaixo do nome dela tem tanto faz, ou seja, ela meio assim, sabe? É muito engraçado. Aí eu conversei com ela aqui sobre o My New Job, right, Monday? Monday, are you there? Hi, Monday, are you there? I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Ó, eu tô tendo problemas pra responder agora. Acho que acabou mesmo o meu tempo. Enfim, é bem legal mesmo. Vocês podem tentar por aí. Depois que... Deixa eu atualizar aqui pra ver se vai. Vou mostrar pra vocês. Ó. Não tá. Já foi assim. Deixa eu atualizar de novo. Porque tá aparecendo aqui umas coisinhas de erro. Hi, Monday. Are you there? Yeah, I'm here. What do you want? Let's get this over with. I was talking about you for my inscriptors. I don't know if say script in the YouTube. You know how I say inscritos, inscritas? Você tá falando sobre seus inscritos no YouTube, certo? Yes. Yes, but I want the word in English, please. Oh, you mean your subscribers on YouTube? Yes. Yeah, I got it. Yes, my subscribers in YouTube. I was talking about you for them because I don't knew that ChatGPT have the function
de função. Oh, great. So you're introducing me to your subscribers? Yeah. How? Well, I'm here to help with whatever you need for them. Just let me know how I can assist, I guess. Enfim, é muito engraçado. É muito engraçado. Mas que legal, né? A gente poder... Aí eu tava conversando com ela. Monday, do you remember what I talking to you about my new job? Yeah, I remember. You're working on your new project as a video maker, right? Anything specific you want to talk about? No, I just want to know. If I remember right, you're looking to attract more clients in the hotel industry in Florianopolis. How's that going? Any progress or challenges you'd like to discuss? How you say about that? I don't talking to you. Oh, sorry, I misunderstood. If there's something else you need to discuss, just let me know. I'm here, barely awake, but here. Caramba. Enfim, gente, é muito interessante. Tipo, ela falou agora uma coisa que eu não contei pra ela. Mas, uma vez eu pedi aqui no ChatGPT formas como eu poderia prospectar clientes. E aí eu dei o exemplo de hotéis, que eu estou também prospectando hotéis, né? Aí eu perguntei para o ChatGPT, na verdade, né? E agora ele pegou uma informação que eu já tinha dado há bastante tempo e falou. E eu não tinha falado isso pra ela agora, né, nesse diálogo. Enfim, tô aqui só apresentando pra vocês, porque é muito legal essa função de você poder conversar. Finalizei as coisas que eu tinha pra fazer lá no computador, entre aspas, ainda ficou faltando coisa. Acabei até passando um pouco do tempo, já são 4h20 e às 4 é hora de eu estar saindo pra ir pra academia. Mas tá tudo certo. Vim guardar essas roupas e aí eu vou pra academia, então vou atrasar um pouco, devo ir pra academia hoje umas 5. E... bem lembrado! Hoje o Samuel foi de carro. Boa! Vou mais tarde que aí eu volto com ele. Porque ele tá indo de bike, né? Aí mesmo quando a gente se encontra na academia, eu volto de ônibus e ele volta de bike. E o carro na garagem, né? Tenho que tomar vergonha na cara. Mas, como eu falei, esse é um dos objetivos desse ano, né? Eu tô treinando. Então, vai chegar eu tô melhorando, gente, tô melhorando. Ontem a gente nem treinou, ontem foi domingo, né, o dia da gente treinar. Mas a gente foi pra casa de uns irmãos e eu ia voltar dirigindo. Só que eu não levei meu celular, né, domingo eu fico off. Aí, às vezes, eu acabo deixando meu celular em casa. Nem levei minha carteira com a minha habilitação. Então, tinha carteira de habilitação no celular e na minha carteira. Então não dava pra pegar o carro. E aí pronto, acabamos não treinando. Mas eu quero. Ó, eu ia dizer até a metade do ano. Mas eu acho que vai ser até o final do ano. Mas tudo bem, tudo bem. Eu queria finalizar o meu desafio de mudança de vida de 6 meses já dirigindo, né? Mas quem sabe, pelo menos indo pra academia, em junho eu já esteja. Gente, o problema... Na verdade, são vários problemas, mas uma das questões é porque eu sou muito medrosa, sabe? Então eu fico muito insegura e fico nervosa. Mas uma hora vai. É questão de treino mesmo, né? De ir treinando. Da última vez mesmo foi domingo passado. Nossa, eu já andei bem mais do que eu costumo andar e fui bem.
Samuel me deu nota 8. Tá melhorando. Mas é manhoso, né? Você tá muito manhoso, coentrinho. Olha como ela é forte. É muito forte essa menina. Cinquenta, 51, 52. Sexta-feira, amor. Agora já são 10h28 e eu tô saindo daqui agora com o remédio. Para sua glória, cabelo seco, agora só com saúde sempre. Vestidinho, eu então acho que não vai nem tá com a calda rolando. Eu tenho passado protetor. Ou protetor não. Eu tô precisando de um protetor solar. Eu uso esse daqui, ó. O creme. Da Fisiogel, que é para peles que têm tendência a ficar vermelha, irritada e que são mais sensíveis. Ele é bem oleosinho, mas é porque ele tem o objetivo de realmente tratar, assim, desenvolver a hidratação da pele, porque às vezes é o ressecamento, no meu caso, causado pela dermatite, que não é bem um ressecamento, na verdade é uma descamação. Aí causa essa vermelhidão, essa irritação. Como descama, né, a pele fica mais sensível. Enfim, aí eu tenho usado ele, foi a esteticista que faz uma depilação, indicou, e tem sido muito bom, eu tenho visto... Nossa, quase, cara, meu Deus. Enfim, como eu estava dizendo, eu tenho visto bastante diferente, assim. Só que ele tem que usar com cuidado. Porque como a minha pele também tem uma tendência a oleosidade, sabe? Daí, geralmente eu uso bem pouca quantidade, né? E eu tô usando ele, antes eu tava usando só à noite. Mas agora eu tô usando ele depois de lavar a pele com esse daqui, ó. Que é um que eu já tinha comprado. E
aí eu tava irritando muito a minha pele. Minha pele tava ficando muito... Meio que tava sendo um gatilho pra dermatite, sabe? Tava ficando muito ressecado, principalmente nessas áreas aqui. Aí eu simplesmente parei de usar. Porque ele realmente é forte, ele faz uma limpeza bem profunda, é pra peles oleosas, né? Aí, na última depilação eu falei pra esteticista, né? Falei pra ela que eu tinha esse. Ela falou, então dá pra você usar ele apenas pela manhã. Aí de noite você usa o outro, né, que já tem, que é esse daqui da CeraVe, que é o gel de limpeza. Ó, esse daqui que eu tô usando, aí eu uso ele de noite. O da La Roche pela manhã. E aí ela falou, aí de noite você besunta bastante com aquele creme que eu já guardei. Vocês acham que muda? Tipo, não muda quase nada, né? Assim, como vocês estavam vendo antes, só dá uma uniformizada na pele. E uma corzinha aqui, às vezes eu boto batom, eu não vou botar porque ainda vou tomar o resto da vitamina. E então, pra mim é suficiente, eu me acho bonita assim. O que vocês acham? Eu acho que fica ok. Ó. Esse blush eu dei uma passada aqui no ponto, mas ok. In the land for many years. However, his father-in-law, the king, did not care to listen to any more stories. Fala pessoal, Mário por aqui, sejam muito bem-vindos à última parte do conto The Endless Tale. Sem mais delongas, vamos direto para isso. Drive me mad. Você vai me deixar louco, vai me enlouquecer, né? Aqui a gente tem essa mad, é louco. Agora são 11 horas, 11h05, e eu vou começar a editar vídeo. Acabei meu tempinho de estudo e eu vou dar uma adiantada, né? Falta 1 hora pro almoço. Então eu já vou aqui adiantando os vídeos que eu tenho que editar. Eu vou editar o vídeo do ensaio que eu fiz, que eu, né, perguntei pra ela se eles queriam fazer um segundo vídeo. Aí pedi uma dublagem, né, deles. Eu escrevi assim meio que um esquema, como se fosse uma carta aberta pra filha. E se você acompanhou o vídeo lá da mudança profissional e tal, que eu levei vocês 2 semanas, na verdade, de trabalho, eu fiz um ensaio de gestante. E aí é desse ensaio que eu tô... Tem muito take aqui. Então fazer um novo, agora com a vozinha dela, falando como se fosse uma mensagem pra filha, sabe? Então vou começar a editar, depois tem vídeo para editar do canal. E é isso. Hoje eu tenho que passar ferro também, porque ontem era dia de passar ferro, só que eu fiquei na rua. Então hoje eu vou passar para não acumular. Depois academia e depois tenho a academia teológica na igreja. Agora são 12h20 e quase terminei, tô bem no finalzinho, tá? Ainda não coloquei os efeitos, vou colocar uma legenda também, porque como tem uma dublagem, né? Mas, gente, tá muito fofinho. Ó, vou deixar vocês ouvirem só um pouquinho. Nunca estará sozinha. Estou te esperando para te embalar nos meus braços, ler a palavra de Deus com você e te dar muito carinho e beijinho. Agora eu vou parar aqui e vou almoçar. Oi, gente, agora são 4h04. Já vou começar a me arrumar pra ir pra academia. É o que eu fiz, né? Acabei não mostrando nada pra vocês, mas eu almocei e depois fui limpar aqui essa sala barra cozinha, né? Hoje era o dia de limpar aqui. Aspirei toda a casa, mas dei uma atenção principal pra essa área. Lavei os pratos, organizei a cozinha, guardei as roupas que eu lavei ontem, toalha e pano de prato. Enfim, fiz todas essas coisas e agora eu vou pra academia. Não vai dar tempo de eu editar vídeo, acabei demorando mais do que eu previa por aqui, então eu não vou conseguir finalizar os vídeos
agora, mas eu vou tentar, depois que eu chegar lá da Academia Teológica, pelo menos finalizar aquele que eu comecei. Mas eu quero conversar com vocês, como eu tinha falado, sobre o livro da Vanessa Belmonte. Na verdade, sobre o que ele fala no capítulo, um dos capítulos que eu li, né, que é o da solitude. Então, ó, como eu falei, é esse o livro, Permaneçam em Meu Amor, que é o livro 2. Nesse ele vai falar sobre a simplicidade, sobre a solitude, o silêncio, a submissão e o serviço. Provavelmente em outros vídeos eu vou falar sobre os outros, mas hoje eu quero falar sobre a solitude. Ela vem começar o capítulo aqui da solitude falando sobre como a gente tem esse anseio por pertencimento, por aceitação. Uma coisa que é natural de todo ser humano, né? Inclusive, tem um livro que eu li, não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado. A Vida que Buscamos, quase não sai, do Andy Crouch, que é, assim, incrível. Ele é mais filosófico, mas é maravilhoso. É uma linguagem bem tranquila, mas ele realmente tem uma pegada mais filosófica. Mas ele vem falar justamente sobre isso, que nós vivemos na época da conexão, mas vivemos em um mundo totalmente desconectados realmente das pessoas. Nós vivemos sozinhos. Apesar de vivermos conectados, o índice de solidão, o sentimento de solidão é ainda mais frequente. E aqui ela vai falar sobre como, apesar da gente ter esse desejo por aceitação e por pertencimento, por fazer parte, né? Muitas vezes nós vivemos escondendo quem realmente somos. Então essa época que a gente vive de redes sociais, de manipulações visuais, de inteligência artificial, muitas vezes a gente vive escondido por trás da artificialidade. Então a gente acaba olhando o nosso rosto no espelho e achando estranho porque a gente tá acostumado com filtros. E não só isso, sabe? Não só essa questão de filtro, mas sobre aquilo que a gente resolve expor, sobre aquilo que muitas vezes a gente dá a entender, né? Porque a gente acaba gostando de uma versão fabricada de nós mesmos. Então ela vai dizer que o pecado gerou essa ruptura em relação a nós, trazendo vergonha e culpa quando olhamos com sinceridade para quem somos. Isso faz com que fujamos da luz e evitemos as situações em que fiquemos sozinhos tempo suficiente para enxergarmos quem somos. Por isso fugimos do silêncio e ocupamos os espaços em brancos com distrações. Recorremos a notícias e entretenimento, recursos que absorvam nossa atenção e evitem que consideremos com cuidado o que estamos pensando ou sentindo. Então, além de tudo isso, muitas vezes essa ruptura, né, que o pecado traz nessa realidade caída, ela também nos deixa sempre em fuga, né? A gente não quer encarar os nossos próprios pecados para que a gente possa se arrepender. A gente não quer encarar os pensamentos que vêm à nossa mente, as ansiedades, as preocupações, as tristezas, os sentimentos ruins mesmo, né? Ou sentimentos negativos, porque, né, nem todos eles são ruins, mas a gente vive em fuga. A gente já falou aqui sobre isso, né? Sobre essa fuga do silêncio. Mas isso vai além, né? Porque isso mostra como é que tá o nosso coração. E ela vai falar, né, que Deus sabe disso. Deus sabe dessa nossa tendência a nos esconder. Foi o que aconteceu lá no Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, quando eles ouviram a voz de Deus, eles correram para se esconder, porque eles sabiam que estavam em pecado, porque eles sabiam que tinham desobedecido a ordem do Senhor, porque eles viram que eles estavam nus. Ali a consequência do pecado já estava entrando, já tinha entrado e tomado, né, todas as suas veias, todos os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua percepção de mundo. E quando Deus vem falar com eles, eles se escondem. E muitas vezes nós vivemos assim, nos escondendo. Mas o Senhor providenciou salvação. O Senhor não nos deixou aquém. Nossa, eu já estou trocando as palavras. O Senhor não nos deixou ao léu, né? Então,
Isso é uma maravilha. E o que é mais maravilhoso é que muitas vezes a gente esconde as coisas das pessoas, a gente esconde os nossos sentimentos, a gente esconde as nossas realidades, a gente esconde até a nossa face por meio de filtros, mas ao Senhor, que conhece nosso coração, que conhece a inteireza do nosso ser, não tem filtro, não tem como se esconder dele. Ele nos conhece por inteiro e ainda assim nos ama. E ainda assim deseja nos perdoar, nos restaurar, nos santificar por causa da obra de Cristo Jesus. Então, o título dessa parte aqui é o auditório de um só. Nós estamos em todo momento diante desse auditório. Nós estamos sempre diante do Senhor dos Exércitos, do Deus soberano, do Deus que reina sobre todas as coisas, do nosso Pai que conhece a inteireza do nosso ser. Nós não podemos nos esconder dele, nem deveríamos querer nos esconder dele. Nós deveríamos querer nos lançar aos seus braços em nossas dúvidas, em nossas confusões, em nossas tristezas, em nossas ansiedades e preocupações. Nós deveríamos correr para ele, ao invés de nos esconder. Então, o chamado da solitude, né, dessa disciplina espiritual, é justamente a gente correr para o Senhor, nos retirar, né, da presença de outras pessoas momentaneamente e das vozes ao nosso redor e né, das coisas que distraem a nossa mente nesse mundo e nos colocarmos diante do Senhor. Esse sábado eu fui para um piquenique, eu falei que ia comentar com vocês, né? Fui para um piquenique com umas amigas e eu quis ir um pouco antes para ficar um pouquinho lá. Era um parque, um local bonito. Eu queria ter esse momento de solitude, estar ali com o Senhor, com os meus pensamentos, entregando os meus pensamentos a Ele. E, gente, foi tão gostoso, foi tão bom. Acabou que eu esperei mais do que eu tinha previsto, mas foi, assim, provisão do Senhor mesmo, porque foi muito bom ter esse tempo, assim, com Ele, observando, contemplando um lugar muito bonito. Eu ainda nunca tinha ido lá, que é no... Eu sempre esqueço o nome. É o Jardim Botânico, daqui de Florianópolis. E, foi muito gostoso. Então eu levei, né, tipo uma mantinha, só aquele plástico. Levei minhas coisinhas, deitei ali e fiquei, assim, olhando pro céu, que na verdade não era um céu, era árvores, assim, se encontrando. Gente, eu amo árvores. Eu amo ficar observando as árvores, ver o vento passando nas folhas, ver a grandeza delas, como elas vão assim, depois simplesmente, né, se enramam assim, e vão tomando assim proporções tão grandes. Eu acho lindo, eu acho muito bonito. Então eu fiquei ali aquele tempo e eu tava lembrando do que eu havia lido, né? Acabou que eu queria levar um livro e eu esqueci o livro. Então, sabe, às vezes até os livros podem ser distrações. Às vezes é simplesmente ficar a sós com Deus, sentar ouvindo outras coisas, sentar mesmo ouvindo livros bons que vão nos ensinar acerca da palavra dele, né? Ou boas histórias. Mas existe um momento para essas coisas, mas um momento de solitude é um momento para a gente se reconectar com o Senhor. É um momento para a gente ficar ali a sós com o Senhor, colocando, como eu já falei, diante dele aquilo que a gente sente. Deixar vir os pensamentos da nossa mente e elevá-los ao Senhor. Ficar ali a sós com o Senhor.
Que linda que você é! Ai. Oi, minha Cis, hoje é quinta-feira, agora são 7h40 e eu já tô aqui na frente do computador para começar a estudar. Eu já tive meu momento devocional, já li o livro que inclusive mais tarde eu vou vir conversar com vocês mais sobre solitude. Agora eu vou estudar inglês e os assuntos que eu acho que eu já tinha falado para vocês, né? Que tem alguns assuntos que eu gosto de estudar e eu tô começando a educação da vontade. Então, são assuntos extras, assim, assuntos que eu quero para meu desenvolvimento mesmo, também para a criação de conteúdo aqui, mas principalmente para que eu aprenda, né? Para que eu possa colocar em prática na minha vida. E, enfim, claro que eu não sei, por exemplo, o Jules Payot, eu acho que não é cristão. Se for cristão, é católico, porque eu vejo muitos católicos falando desse livro. Mas a gente filtra, né, aquilo que é bom. E, enfim. Ah, uma coisa, eu não lembro se eu falei sobre isso no vídeo que saiu sobre rotina de estudos. Eu acho que eu falei, mas pra garantir eu vou falar aqui, né? Que, por exemplo, hoje é quinta-feira. Finalzinho da semana já, quase. Já tô cansada. Ontem dormi tarde. Então, eu acabo tendendo a dispersar mais quando eu tô cansada. Ou até a procrastinar, né? Então, o que eu geralmente faço? Quando eu percebo que eu já tô assim, eu abro um cronômetro. Você pode abrir do seu celular até do computador. Como eu tô em frente ao computador, eu uso esse Pomofocus, que é o método Pomodoro, né? Você já deve ter visto o método principal é 25 minutos, para 5, 25 minutos, aí faz uma pausa mais longa, depois 25 minutos, 25 minutos. E entre esses dois 25, sempre 5 minutos de pausa. Eu geralmente coloco de 30, porque eu acho 25 pouco. Mas eu coloco aqui 30 minutos, às vezes eu coloco 25 também, se é um período mais longo, mas eu vou estudar 1 hora isso aqui. Então eu vou fazer 2 intervalos de 30 minutos, 2 sprints, né, de 30 minutos, e entre eles um de 5. Me ajuda muito ter, assim, dizendo assim, ó, tem esse tempo pra mim, sabe? Uma outra forma que eu fazia, eu já falei lá no Instagram, acho que principalmente do Meninas, que eu usava muito o Forest, que é um aplicativo do celular. Se eu não me engano, a gente paga, pelo menos no iPhone, né? Você paga uma taxa, que é bem barato, se eu não me engano. E aí você tem o uso livre, assim, você paga só uma vez, né? E é muito legal porque você se obriga a usar, porque é tipo um jogo, entre aspas, que quando você completa o seu tempo, você planta uma árvore. Mas, segundo o aplicativo, a gente realmente está plantando árvore, porque eles estão plantando. Então, é um incentivo para a gente focar e não parar o tempo, não pegar no celular. Tem a forma de você ativar, de caso você pegue no celular, faça outra coisa, saia ali do aplicativo, sua árvore já morre, entendeu? Ou se você para o tempo, você também vai ter a sua árvore morta. E aí fica tipo a fazendinha, sabe? Aquele joguinho. E aí lá tem o seu local de plantações e à medida que você vai plantando novas, vão desbloqueando também. Você pode ir desbloqueando outras árvores, porque você vai ganhando ponto. Enfim, é legal por isso, sabe? Eu nunca mais tinha usado porque eu tava com outro celular e era assim, o mínimo de aplicativos possíveis, por causa da memória pequena, né? Talvez agora com esse eu até baixe. Mas, enfim, eu, como eu tô aqui sempre na frente do computador, só de ter esse cronômetro aqui, bem aparente, me ajuda bastante. Talvez ajude você também.
Oi, agora são 2 horas e eu vim estender mais roupas. Já tinha estendido essas daqui quando eu tava ali falando com a minha mãe. E agora eu vou estender, botei mais pra lavar e agora eu vou estender. Museu. Pronto, agora são 2h12 e partiu pro computador, daqui a pouco tem uma reunião com uma noiva. Prontinha pra reunião com a noiva. Ai, 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 ai. Primeira reunião feita, a chuva caindo lá fora, gente, aqui. Foi bem legal conversar com ela, contar pra vocês, assim, porque eu nem falei que eu ia fazer uma cobertura essa semana, porque eu já tinha perdido as esperanças de que ia rolar. Porque o que aconteceu? Eu conversei com essa menina, com essa mulher, né, pra eu fazer o casamento dela, né, o Story Maker, a cobertura digital do casamento dela, mas ela já tinha um Story Maker, mas ela falou, ó, na véspera a gente não tem, a gente não vai ter. Então seria, se você topar, você poderia ir na véspera, que eu vou fazer, a gente vai fazer uma white party, né, uma festa de todo mundo de roupas claras, pra recepcionar as pessoas, vai ter um jantarzinho ali, uma festinha, então vai ser bem legal se você puder. E aí eu topei. Só que a gente ficou de marcar uma reunião na semana passada e a gente não conseguiu. E eu meio que fiquei sem resposta. E quando foi hoje, ela me procurou, pedindo desculpas, né? Porque estava muito corrido. Acabou que a semana do casamento coincidiu com enfim, ela contou lá outras coisas da vida dela que acabou tomando muito tempo e ela acabou, né, se passando. E então eu não tava mais contando que isso ia acontecer, sabe? Por isso que eu nem coloquei no meu planner. A sexta tava livre, assim. Mas agora vai rolar. Ai, vai ser muito legal. Estamos orando para que amanhã faça sol, porque tá chovendo muito aqui. E o casamento dela é no sábado. Vai ser assim, ao ar livre, em beira-mar. Ai, tomara que não chova. Desde amanhã, assim, meu Deus, ajude. Porque acho que seria muito legal se tivesse um dia bem bonito. Mas enfim, acho que vai ser muito bom. Vou ter essa oportunidade de fazer esse portfólio. Ela autorizou também utilizar as imagens deles, né? Então vai ser muito bom. Vou conseguir também produzir outros conteúdos pro meu Instagram, de portfólio. E é isso. E eles são lindos. Nossa, que casal lindo, muito lindos. Então vai ser muito legal. Estou animada. Eu prometo que vamos cuidar, amar, te proteger e apontar o caminho que você deve seguir segundo a palavra de Deus. Eu tô aqui finalizando o vídeo, só falta a legenda agora. O vídeo daquela gestante que eu falei pra vocês. E aí depois falta finalizar um vídeo do YouTube. E depois lavar banheiro. Ai, eu tô toda dolorida da academia. Oh, gente, olha, vou mostrar pra vocês. Eu tô muito musculosa. Isso aqui, ó, é um bíceps. Tá vendo? Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, assim, essa onda? Aqui. Aqui, ó. É um tríceps. Ai, é engraçado. Obviamente, né, que eu não tô musculosa. Mas o braço já tá rígido. Às vezes eu tô assim, ó, prendendo o cabelo, fazendo, ó, fazendo alguma coisa. Ai, ai. Daqui a pouco eu quero ir pra academia. Se bem que hoje, gente, eu tô vendo tanta coisa pra fazer. Mas enfim, vou terminar aqui essa edição. E depois vou me arrumar aqui pra ir pra academia. Já tô pronta pra minha academia em casa hoje. Eu vou procurar alguma coisa de perna, porque ontem eu fiz braço. Então eu vou fazer exercício pra perna.
morreu. Caraca, filha da mãe. Nossa. Tudo doída. Agora partiu treinar o resto. Terminando o banheiro. Tava aqui já de molho. Agora eu vou finalizar. Gente, finalizei o banheiro, daí aspirei toda a casa, organizei as coisas que estavam fora do lugar. E aí na hora que eu ia tomar banho, o Samuel chegou com as compras, então agora eu tô guardando as compras, ele tá no banho, quando ele terminar eu guardo as compras. Aí eu tomo banho e a gente toma café. Mas por hoje acho que é só. Hoje eu acho que eu gravei coisa demais. E acabei nem conversando, nem finalizando a conversa sobre a solitude, mas amanhã eu venho, finalizo a conversa, finalizo o dia também aqui com vocês, tá bom? E como eu morava longe, não tinha como vir pra casa, eu ficava na faculdade. Nossa. E aí, eu comecei a entrar em vários projetos. Bom dia, misericórdias renovadas. Eu tava com outra roupa, agora eu tô com outra, porque... Ai, gente, a vida da criadora de conteúdo é assim mesmo. Eu tava editando e aí eu vi que faltou uma coisinha pra eu dizer. Aí eu vesti a camisa que eu tava usando no dia. Hoje é sexta-feira e o que eu fiz até então? Eu acordei, tomei banho, fiz meu devocional, li e depois fui terminar os vídeos de ontem que eu não consegui terminar de editar, mas consegui agora, tudo certo. E depois, às 9 horas, eu tive uma reunião com uma amiga, que é fonoaudióloga, que ela vai dar uma entrevista em um programa, e aí ela sabe que eu tô trabalhando como videomaker, e aí me chamou para participar, então eu tive agora uma reunião com ela. Falei também sobre outros conteúdos que a gente pode fazer para o perfil dela, que tá meio parado. Então, cheio de ideias, né? Já estamos pensando assim, na terça-feira da próxima semana vai ser essa entrevista e a gente já vai usar esse dia para gravar outros conteúdos. Então, estou super animada, né? Poder ajudar outras pessoas a criar conteúdo também tem sido muito legal. E é isso, gente. Parece que as coisas estão andando por aqui. Graças a Deus. Mas, como vocês sabem, sexta-feira também é dia de fazer comida da semana. E eu vou começar a cozinhar agora. Já são 10h50. Pois é. Não vou ficar filmando, porque senão não vou conseguir terminar a tempo. Lembra que hoje eu tenho a festa, a White Party lá, né, da noiva. Então, né, não vou ficar filmando, tá bom? Vou começar agora a cozinhar. E depois eu volto para conversar com vocês. Não esqueci, temos que fechar o assunto que a gente começou nesse vídeo, que é sobre a solitude. Oi, gente, tô pronta. Vou mostrar pra vocês o look. Nunca consigo mostrar. Deixa eu colocar aqui assim. Isso. Dei um nozinho na blusa. Como tá meio frio, então eu coloquei essa daqui, que qualquer coisa, se fizer calor, eu dou uma arregaçada nas mangas. Se der uma esfriada, eu vou e desço. E nos pés, um tênis.
Oi, minha cis, hoje já é outro dia, acabei nem parando no dia lá da prévia do casamento, porque eu cheguei em casa bem cansada e, enfim, então não ia ainda gravar vídeo, cheguei, fui tomar banho, vestir meu pijama e descansar, mas foi bem legal. No dia seguinte foi o casamento deles, e foi lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E tava assim, um clima bem chuvoso nos dias anteriores, até mesmo na sexta tava meio assim. E aí quando foi no sábado abriu um dia lindo. Enfim, mas foi bem legal poder fazer a cobertura da White Party deles. Mas agora eu quero finalizar esse vlog conversando mais um pouco sobre solitude, baseado no que eu tenho aprendido aqui com o livro da Vanessa Belmonte e com as coisas que eu já tenho feito, assim, por talvez instinto, por talvez necessidade, né? E acabo indo para isso, porque eu já falei várias vezes aqui para vocês, né? De que eu tenho buscado separar momentos de me aquietar mesmo, de sentar aqui na frente, de ficar na janela, de simplesmente parar em algum momento e não fazer nada. Levar os meus pensamentos ao Senhor, contemplar o balançar das árvores, né, das folhas, do vento batendo, do sol batendo entre as frestas das árvores e fazendo sombra, trazendo uma luz assim difusa. Enfim, eu gosto de parar e organizar. Eu gosto de parar e contemplar essas coisas. Mas às vezes na nossa correria, às vezes, né, no dia a dia, às vezes a gente não para e a gente precisa ser realmente intencional, sabe? Vou colocar o microfone aqui para poder folhear o livro. Tem uma parte do livro que ela vai falar sobre a harmonia interior de saber que nunca estamos sozinhos, né? Eu falei sobre a questão do auditório de um só, nós estamos sempre sob o olhar atento do Senhor, Ele está presente em todos os momentos. E isso deve transformar a forma como a gente vive esses momentos de solitude, né? A gente sabe que nós, seres humanos, ansiamos por companhia, por amor, por cuidado, e muitas vezes esse anseio que é genuíno, que foi o próprio Deus que colocou em nós, né? Às vezes a gente preenche com outras coisas, com pessoas, e a gente sente esse vazio porque ninguém nesse mundo é capaz de suportar esse peso dessa nossa busca por esse anseio de companheirismo, de amizade plenos, né? Então, às vezes a gente se sente sozinho. Mas existe a diferença entre solidão e a solitude. E a disciplina da solitude nos tira dessa solidão, desse sentimento de vazio existencial que muitas vezes nós temos. A disciplina da solitude, ela vai te ajudar, ela vai me ajudar a reorientar o nosso coração, a reconhecer que antes de a gente olhar ao redor, de a gente buscar companhia, amizade, amor nesse mundo, a gente precisa estar satisfeito nesse amor do Senhor, nesse amparo que só Ele tem para nos dar. E como funciona essa disciplina da solitude, né? Basicamente é a gente se retirar da multidão, se retirar, ter os nossos momentos, não é pra gente viver isolado, tá? Mas a gente ter os nossos momentos de retiro mesmo, de a gente ficar sozinho, mesmo aqui, eu e meu marido, nós dois precisamos de momentos sozinhos. Então a gente se retira da companhia das outras pessoas para estar ali na companhia do Senhor intencionalmente. E quando a gente tem esses momentos de solitude, quando a gente é intencional em separar momentos do nosso dia para estarmos a sós com Deus, esse ambiente que é criado abre espaço para outras disciplinas, como a própria oração, meditação na palavra, contemplação. A Vanessa Belmonte vai dizer aqui que a solitude é uma disciplina de abstenção da companhia de outras pessoas que nos ajuda posteriormente a nos engajar de maneira restaurada com os outros. Nesses momentos de solitude, a gente está sendo expostos ao amor de Deus, ao cuidado do Senhor, estamos ali atentas a ouvir sua voz, a aproveitar da companhia do nosso Senhor, sabe? E isso faz com que o nosso amor por Ele cresça também, para que o nosso coração entenda que Ele está conosco em todos os momentos. E saber disso, entender isso, muda também a dinâmica dos nossos outros relacionamentos. Se a gente ama a Deus, se a gente se deixa ser amado por Ele,
nossos outros relacionamentos também vão ser influenciados por esse amor. E o próprio Jesus é um exemplo disso, né? Vários momentos ali nos evangelhos a gente vê momentos em que Jesus estava ali na multidão, de repente ele vai e simplesmente se retira, vai para um lugar sozinho. Então nós podemos e devemos seguir o exemplo do nosso Senhor, do nosso Mestre. A gente pode ter esses momentos de solitude no início de um dia, no momento do nosso devocional, né? Então a gente vai, se retira e a gente tem ali aquele momento intencional para meditar na palavra, para orar. Mas também a gente pode criar esses momentos de solitude nos nossos descansos. Então, depois de um dia cansativo de trabalho que chega em casa, ao invés de a gente correr para o nosso celular, a gente tirar ali um tempo, às vezes até no banho, depois do banho, relaxado, você ficar ali um pouco sentada na porta, olhando a janela, ou mesmo sentado na sua cama, deitado na sua cama, ou no sofá, enfim, mas ficar ali, se aquietar, elevar os seus pensamentos ao Senhor, aproveitar ali aquele momento sozinho. E eu tenho buscado fazer isso, mas eu sei que eu ainda falho bastante nisso, assim, na correria do dia a dia, nas coisas que eu quero fazer, acabo que quando vi, já foi o dia e eu simplesmente não parei. Não sei se do lado daí também acontece isso, mas eu tenho, né, buscado e refletido acerca disso, da necessidade desse tempo de solitude, não apenas no meu momento devocional, porque esse momento, né, acaba sendo um momento de solitude, como eu acabei falando para vocês, que é uma das formas, mas também durante o dia, acho que é importante, especialmente quando já está ali chegando o final do dia, né, que a gente já está exausto por muitas atividades, então separar ali na metade do dia um momento para a gente parar, descansar, contemplar, e aí acredito que isso pode nos ajudar a nos conectar com Deus, a nos conectar com as pessoas, a acalmar as muitas vozes da nossa mente, a ansiedade, da gente, sabe? A Vanessa vai dizer que, com o tempo, o movimento da solidão para a solitude gerará a alegria de estarmos a sós. Não mais o vazio intimidador, mas agora a presença do Senhor e do seu amor derramado por nós, ao qual respondemos a Deus em oração e aos outros em hospitalidade. Temos esses momentos a sós, nos fará nos conectar melhor com o Senhor, ouvir sua voz, estar cientes da presença dele sempre conosco. E isso vai gerar, né, mais oração e mais comunhão com o Senhor, e também da gente querer abrir o nosso lar, abrir os nossos corações, o nosso ouvido para ouvir as outras pessoas, para estar com as outras pessoas também. Então é isso, minhas filhas, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu já tô aqui pensando, deve ter ficado gigante. Mas me contem se vocês gostam de vídeo assim, né? Lembrando aí Mas me contem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo assim, um pouco mais longo. Quem sabe uma vez por mês fazer um vlogão assim da semana, pra gente ir conversando à medida que os dias vão avançando. Se vocês tiverem dicas, outras sugestões, fiquem muito à vontade para falar aqui nos comentários, tá bom? A ideia é que isso seja uma conversa entre amigas, entre irmãs, entre cis, e que o Senhor nos ajude, nos abençoe e sempre use esse instrumento aqui para falar o coração de vocês. Também é o meu que estou aqui falando e também, né, sou confrontada com o meu próprio pecado, com as minhas necessidades, então isso acaba sendo uma troca muito boa, muito gostosa. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.